A importância da formação do imaginário e do intelecto para a evangelização, ou na evangelização. Quando vocês viram esse assunto, todos viram que o assunto seria esse? Sim, né? O que vocês imaginam? Vocês vão ver aqui. Vocês vão ouvir. Alguém já imaginou alguma coisa? Você imaginou? O que você imaginou? Isso. Ou seja, tem a ver com as imagens que eu fui formando ao longo da vida, né? Assim? Mas alguém imaginou alguma coisa? O que você imaginou, Lelo? Você me imaginou falando. Já que você me conhece, ficou fácil de imaginar, né? Bom, é como ele falou mesmo. Eu vou trazer aqui para vocês alguns elementos e, na medida do possível, eu peço que vocês façam uma análise de vocês mesmos. Ou seja, da vida de vocês, das imagens que vocês trazem com vocês durante toda a vida. Nós vamos falar aqui de evangelização, imaginário, intelecto, mas nós vamos falar de nós, sobretudo. Não podemos colocar imaginário e intelecto para fora de nós, já que eles estão dentro de nós. Então eu vou fazer um breve exercício, nós já rezamos, mas eu vou fazer um breve exercício com o evangelho de hoje. Peço que vocês fechem os olhos e imaginem a cena. É um evangelho muito pequeno, então vai ser rápido. Mas eu peço que vocês imaginem, e eu vou suscitando aqui alguns pontos para vocês imaginarem, mas eu peço que vocês imaginem. Tragam cenas ou tragam imagens agora da sua vida, ou se imaginem agora nesse evangelho, certo? Então, peço que vocês fechem os olhos para facilitar o exercício. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Imagine o local onde esses apóstolos estão se encontrando com Jesus. Imagine que você está lá no meio dessa reunião. Como que é esse lugar? É um lugar escuro? É um campo? Escolha o seu lugar. É um lugar aberto, mas com árvores, com poucas árvores. É um lugar que você já viu? É um lugar que você está criando agora? Como são os apóstolos? Como eles estão dispostos agora? E Jesus? Como que Jesus está diante dos apóstolos? Jesus está sentado, está de pé, está olhando para quem, para onde? E Jesus lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Então agora nós já temos que é um lugar deserto. Como que eles vão descansar? Como que você descansa? Qual que é a sua forma de descansar? Para você, o que é descanso? Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo para comer. Imaginem vocês lá nessa reunião com Jesus e as pessoas vindo, uma multidão vindo ao encontro de vocês. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos viram partir e reconheceram que eram eles, tanto Jesus como os apóstolos. Pense agora na sua vida, se você hoje é reconhecido como um apóstolo de Cristo. Pense nas vezes que alguém te viu e te reconheceu como católico ou como cristão. Algum dia da sua vida, alguém já te abordou e falou:
você deve ser católico, né? Por causa disso ou daquilo. Ou você deve ser cristão por causa disso ou daquilo. Mas imagine ou lembre-se desse momento que alguém te abordou falando isso. E se você não tem a memória disso, ou seja, se você não se lembra de alguém te abordando e falando que você é católico ou cristão, pense na sua vida, nos seus atos, na sua forma de falar. Se tudo aquilo que você vive, as suas atitudes, as suas palavras, se elas colaboram para que os outros achem de fato que você é cristão ou não. Por que alguém nunca falou isso? Ou por que eu nunca parei para pensar nisso? Muitos viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Agora imagine você nessa multidão. Você já não está mais lá com os apóstolos e com Jesus. Você está nessa multidão que corre ao encontro dos apóstolos e de Jesus. Correram a pé e chegaram antes deles. Qual que é o esforço que nós fazemos por Jesus? Quais são as imagens que você tem se esforçando por fazer aquilo que a igreja ensina, por falar, mesmo numa situação muito difícil, aquilo que a igreja ensina? Traga à sua mente agora, à sua imaginação, essas cenas. Naqueles momentos difíceis, onde você estava às vezes numa palestra, ou no seu trabalho, onde você teve que dar testemunho da sua fé, e você, de fato, deu. Traga também aqueles momentos que você não deu testemunho. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Hoje, você tem um sentido? Você é uma ovelha com pastor ou sem pastor? Todos nós aqui somos católicos e temos a igreja como mãe. De fato, não estritamente falando, não temos essa condição de órfãos ou de perdição, de uma ovelha perdida. Mas no dia a dia nós podemos nos comportar assim, como ovelhas perdidas. Então, traga também a sua imaginação, a sua mente agora, os momentos que você, mesmo dentro da igreja, se sentiu perdido. Existem essas cenas na sua vida? Traga a sua imaginação agora. E por fim, Jesus começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Imagina Jesus ensinando muitas coisas para você agora. Imagina você e Jesus, é só você e Jesus agora. Como que é essa cena para você? Como você imagina Jesus te ensinando alguma coisa? O que era ensinar alguma coisa para alguém? Pense agora você ensinando alguma coisa para outra pessoa. Se você é professor, ou catequista, ou pai, ou futuramente vai ser pai, como é que você se imagina ou se lembra ensinando alguém? Muito bem, voltem agora para mim antes que vocês, nesse tempo gostoso, ar-condicionado. Vocês trouxeram algumas imagens à mente? Conseguiram fazer esse exercício? Sim ou não? Sim? Muito bem. Então, antes, eu passei para Amanda um roteiro da formação. Quem tiver, pode acompanhar. Quem não tiver, eu vou esclarecendo aqui para vocês todo o caminho que nós vamos percorrer. Aliás, será que tem pincel? Não? Então, vou falar aqui em linhas gerais como é que vai ser o nosso percurso aqui.
Eu vou falar agora de algumas premissas, de alguns conceitos iniciais, como evangelização, como imaginário, intelecto, o que é isso. Depois nós vamos falar como que o imaginário e o intelecto estão na atualidade, a formação do imaginário e do intelecto é feito hoje, ou no geral é feito. Depois nós vamos juntar esses dois conceitos, imaginário e intelecto, com a evangelização. E no final nós vamos falar sobre a necessidade. O que nós precisamos para melhorar? Não de forma exaustiva, mas de forma exemplificativa. O que nós precisamos fazer? O que nós podemos fazer? Então, muito bem. Primeiro ponto é justamente a evangelização. O que é evangelizar, pessoal? O que é evangelizar? Isso. Foi tum, né? Na mosca. Vou até já colocar aqui para vocês já o conceito. Esse conceito aqui é da Congregação para a Doutrina da Fé, né? De uma nota sobre evangelização. Que fala o seguinte: evangelizar significa não só ensinar uma doutrina, mas anunciar Jesus Cristo com palavras e ações. Isto é, fazer esse instrumento da sua presença e ação no mundo. Então, evangelizar, pessoal, é transmitir-se. É transmitir-se, mas transmitindo quem? Jesus. Nos meus atos e nas minhas palavras devem estar a essência do catolicismo. Eu preciso, em meus atos, demonstrar o catolicismo. Entendido? Então, hoje, como é que é hoje? Como é que funciona muito hoje a questão da evangelização? Vocês acham que são mais por ações ou por palavras? No geral. É mais fácil evangelizar por ações ou por palavras? Qual que é mais fácil? Falar ou praticar? Falar. Falar é mais fácil. Então, muitas vezes, o aspecto mais predominante da evangelização acaba sendo a fala. Então, nós temos muitas palestras, nós temos muitas formações. Essa, por exemplo, né, é uma formação. E nós vamos cultivando palestras e palestras. Esse é o problema? Não. O problema é ficar só na palestra. O problema é acharmos que só com a evangelização, por palavras, a coisa se resolve. Por quê, pessoal? Nós vamos ver aqui ao longo do tempo, porque o que eu estou falando para vocês, vocês estão imaginando algumas coisas. Então, a mesma palavra que eu digo para eles ali e para vocês aqui, vocês escutam de um jeito, puxa na sua imaginação algum conceito, algum símbolo, e eles outro. Então, quando eu evangelizo por palavras, num cenário como o nosso de relativização, sim ou não? Sim ou não? É um perigo. Então, eu preciso estabelecer algumas premissas. Porque, da mesma forma que eu falo de Deus ou de Jesus Cristo, muitos vão entender várias coisas diferentes. Podem entender várias coisas diferentes. E uma evangelização centrada somente em palestras, em palavras, tem um sério risco de fazer com que todo mundo saia, nossa, que palestra excelente. Mas na hora de praticar, ele não sabe o que é aquilo na prática. Ele nunca viu ninguém fazendo aquilo que ele está falando. Vocês já saíram de alguma formação, alguma palestra e falaram assim, nossa, ótimo, que aula excelente. E nunca mais lembrou depois daquele dia? Ou seja, você nunca mais colocou em prática? Por quê? Nós vamos ver, porque se eu não tiver imagens daquilo, daquelas palavras, eu não consigo expressá-las em atos. Eu não tenho a memória. Nós vamos falar de mímese. Ou seja, como que eu vou imitar aquilo que eu nem consigo imaginar? Como que eu imito uma abstração? Imaginem vocês se eu falasse assim,
Se eu falasse assim, seja piedoso. Seja piedoso. Qual que é a imagem que nós temos de piedade? Como é que é uma pessoa piedosa? Como é que vocês imaginam uma pessoa piedosa? Consegue imaginar? Eu tenho certeza que vocês imaginam uma pessoa piedosa. Mas como é que é uma pessoa piedosa? Nenhuma imagem, pessoal? Fala um traço dessa pessoa. Imaginem ela agora, chegando aqui. Como é que ela chegaria? Uma pessoa piedosa. Uma pessoa simples, né? Alguns podem imaginar ela chegando, fazendo o quê? Rezando o texto, não é assim? É uma pessoa piedosa. O que mais? Quais outros traços de uma pessoa piedosa nós conseguimos pensar? Muito tempo na igreja, pronto. Essas imagens que às vezes eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu ou já pensou sobre isso, mas às vezes não fala, né? Porque é de forma até pejorativa, né? Pessoa piedosa. Beata. Vocês já viram? Beata é um elogio ou é vamos dizer, um constrangimento para a pessoa ser chamada de beata? O que vocês acham? Hoje, se alguém chamar, você é um beato. Quem dera, né? Imagina, nós aqui, uau, beato, nossa, que bom, né? Mas a gente sabe que para quem está falando, beato é o quê? É o, vamos dizer, bobão que fica lá dentro da igreja o dia inteiro e a vida está passando e ele está desperdiçando a vida dele. É mais ou menos isso, né? Então vejam, se eu chego aqui e falo para uma pessoa que eu sei que vocês aqui já é um público muito mais amadurecido e falo, sejamos beatos. Aí a pessoa fala assim, eu? Nunca que eu vou ser beato. Nunca que eu vou ser beato. Porque para ela, beato é o quê? Não é uma coisa boa. Então nós estamos num cenário, pessoal, onde existem tantos vocabulários quantas pessoas. Cada um aqui, provavelmente, em algum momento, tem um vocabulário diferente do meu, diferente do outro que está sentado aí. E isso, na teoria da comunicação, e na teoria eu não digo só no campo teórico, né? Eu falo da leitura cognitiva do que é isso. Para a comunicação, isso é muito complicado. Nós não estabelecemos comunicação. É como se eu começasse a falar uma outra língua aqui que vocês desconhecem. Vai gerar comunicação? Sim ou não? Não. Não vai ter comunicação. E é aí onde entra o perigo de uma evangelização pautada em quê? Só em palavras. Uma evangelização pautada em palavras apenas, ela tem um sério risco de estar todo mundo achando o máximo e no fim ninguém está praticando nada. Vocês já viram outro ponto também, que vou tocar mais à frente, é a questão da abstração. Nós vivemos um momento também de muita abstração. Porque os conceitos eles são abstratos para nós e nós não vemos nenhuma realização concreta disso aí que está acontecendo. Então, fixemos no conceito de evangelização como transmitir Jesus Cristo por meio de palavras e atos. No fim das contas, colocando de uma forma ainda mais resumida, seria evangelizar é transmitir Jesus com a minha vida. Ou seja, quando eu falo, quando eu ajo, quando eu escrevo, quando eu como. Faz diferença você na hora de almoçar numa mesa onde existem pessoas que você sabe que não são católicas. Fazer algum gesto que demonstre que aquele alimento ali você está agradecendo a Deus. Faz diferença isso, pessoal? Vocês acham que sim ou não? Ou vocês acham que é mais fácil ser hoje politicamente correto e falar assim, não, já que todo mundo aqui não é católico, é melhor ficar na minha? Né? Qual que é a atitude mais fácil? Dar a cara a tapa e poder ser chamado de beato? Ou às vezes ficar na minha, almoçar quietinho, né? Para ninguém saber que eu sou católico? Tem muitas atitudes assim. Se eu não imagino que a minha atitude converte o outro, sem eu falar nada,
Então é muito mais fácil eu ignorar a minha atitude. Ou seja, se eu souber que ao me sentar na mesa e antes de tocar a comida na boca, eu faço aquele gesto onde as pessoas, eu já fiz isso, as pessoas, todo mundo senta e faz o quê? Pega o garfo e sai comendo, não é? Quando alguém não faz isso, todo mundo olha para ver o que ele vai fazer. Então, quando você faz esse movimento, a pessoa vai pensar em N coisas. Mas ela vai também começar a pensar por que ele faz aquilo. E eu não faço. Ele pode até achar que eu estou perdendo tempo, que aquilo é uma bobagem. Mas algum dia, pessoal, quando a sinceridade e a autenticidade começar a criar questionamentos mais profundos, a pessoa vai começar a lembrar dessas cenas. Pensem nas cenas que ajudaram na sua conversão. Cenas de pessoas. Ou se você já nasceu no seio da igreja, pense nas cenas de alguém que fez assim. Nossa, eu me lembro de uma cena que para mim foi decisiva, né? Então pensem nessas cenas, porque as nossas atitudes, elas são evangelizadoras. Certo? Evangelizadoras. Tá, então evangelização é isso. Transmitir Jesus Cristo com a minha vida, com as minhas palavras, com as minhas atitudes. E o que é imaginário? O que é o imaginário? É agora onde... Imaginário é um assunto da moda, não é? O que vocês acham? Está na moda. Só que é um assunto que surgiu agora? Alguém nossa, existe um imaginário, vamos falar dele. É assim? Não, não é assim. Ele sempre esteve aí. E quando alguém começa a falar desse assunto de forma mais contundente, aí parece que o assunto chegou agora para nós, mas ele sempre esteve aí. Na verdade, ele está na constituição do homem, na natureza humana. Né? E o que é imaginário? Vocês viram lá no título da formação, fala assim, puxa, a importância da formação do imaginário na evangelização. Vou lá. Mas e vai que esse imaginário aí, para que serve isso? Né? O que é isso? Talvez eu vou lá justamente para quê? Para saber. Mas alguém já sabe? Alguém já tem uma noção do que seja? Eu espero que quem esteve na primeira, pelo menos faça assim. Não precisa responder não, mas pelo menos faça assim, né? Aquela piscadinha, só para ver se está certo. Então agora eu vou. Então o que é imaginário com pouquíssimas palavras para que vocês entendam. Vejam. O imaginário é isso aqui, ó. Não é um óculos, né? Mas é as lentes com as quais eu vejo o mundo. Ou seja, como que nós vemos o mundo, pessoal? Por meio de quê? Pode falar. Dos olhos, né? Nós vemos por meio dos olhos, é isso mesmo. E o que eu estou vendo aqui agora? O que eu estou vendo aqui agora? Em primeiríssimo lugar, o que eu estou vendo? O que me chega aqui aos olhos? Luz. Luz. Aí depois, no próximo passo, o que essa luz se desdobra em quê? Cores. Cores. Então eu primeiro recebo luz, depois essa luz ela se desdobra em cores, e depois eu começo a perceber que essas cores elas têm determinadas figuras, formas, né? Todo o conjunto dessas cores está me mostrando algumas formas. E aí, por causa da minha história, da minha inteligência, obviamente, eu sei que essa forma que eu estou vendo aqui é a forma humana. Essa forma aqui é a forma, o quê? Da cadeira. Eu vejo uma cadeiridade nessa cadeira. E eu vejo em cada um de vocês a humanidade. Mas isso não está vindo por meio da luz e das cores. Isso já é um passo à frente, ou seja, a minha inteligência é capaz de ver isso. Ou os animais conseguem olhar para toda a realidade e falar assim,
aquele ali é meu dono, um ser humano, criado por Deus, imagem e semelhança, né? Não, ele vai instintivamente fazer se aproximar de você, não por uma inteligência, mas por um instinto, né? Por uma estimativa. Então, nós vamos formando imagens dentro de nós e vamos atrelando a essas imagens certo sentido. Então, o imaginário é a sua forma de ver o mundo. É o seu conjunto de símbolos, de imagens e conceitos que te ajudam a ler o mundo. Te ajudam a enxergar o mundo. Então, em outras palavras, seria a cosmovisão. Ou seja, a forma como você vê a ordem no mundo. Então, por exemplo, vocês acham que todo mundo acredita que a criação é obra de Deus? Ou seja, que todo o mundo, o universo, os planetas, as estrelas, as galáxias, as florestas, os rios, isso tudo é uma criação divina? Vocês acham que sim ou não? Vocês acham que todo mundo pensa dessa forma? Não. Vocês acham que todo mundo pensa que o homem é homem do jeito que nós católicos pensamos? Mas todo mundo está olhando para o homem, não está? E está falando assim, ele é homem, ela é mulher, não é? Está todo mundo falando isso. Mas, aqui dentro, a forma como ele concebe essa imagem humana e esse conceito humano pode ser completamente diferente do seu e até contraditório. Então veja, eu estou falando aqui sobre humanidade, homem, mulher, homem, mulher. Se aí dentro de você, homem e mulher, não é um jeito católico de pensar, você vai sair daqui com outras diretrizes. E isso na evangelização é um risco. Você fala homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Se aquelas pessoas lá não têm uma ideia do que seja homem e mulher de verdade, tanto imagens quanto conceitos, e se você fala assim, vai, viva a beleza da sua humanidade, o que a pessoa vai fazer? Primeiro, eu não enxergo nenhuma beleza nessa humanidade. É só ligar no jornal, não estou vendo beleza nenhuma nessa humanidade. O homem só destrói. O homem só destrói a natureza. O homem só isso, o homem só aquilo. Então, vejam como a forma como a pessoa enxerga o mundo, tanto como o mundo foi criado e como eu enxergo a pessoa humana. Como nós católicos enxergamos a pessoa humana? Em linhas gerais. Em linhas gerais. Vamos lá. Ela surgiu do nada? Ela surgiu do nada? Não. Ela foi simplesmente um desdobramento do acaso? Também não, né? Veio do macaco? Bom, o que nós sabemos é que o homem e a mulher são criados o quê? A imagem e semelhança de Deus. Então, isso dá ao homem a dignidade de ser uma criatura que é a imagem e semelhança de Deus. Mas depois, Deus ainda faz mais com o homem. Ele chama o homem a ser filho também. Não é? Então, o homem tem uma dignidade. Só que o homem vai e peca. Então, o estado do homem atual é um estado de ferida da sua natureza. O homem, ele tem a sua originalidade, ele perde a sua originalidade, cai, e agora ele é erguido por Jesus Cristo. Então, nós fazemos esse caminho, nós como católicos enxergamos esse caminho para o homem. Ou seja, existe uma originalidade, existiu uma queda, nós estamos agora nessa queda, mas em subida. E quem está nos puxando para cima? Jesus Cristo. É assim como nós vemos, assim como nós católicos enxergamos o homem. Vocês acham que todo mundo enxerga assim? Não, porque cada pessoa foi construindo ao longo da sua vida imagens de ser humano, imagens de catolicismo, imagens de pecado, imagens de Deus. Tem N imagens, todo mundo tem N imagens e N conceitos atrelados a essas imagens que não se coadunam com o catolicismo.
Então, quando você fala pecado, a pessoa imagina outra coisa. Para ela, o pecado é social. Eu não tenho culpa. Quem me faz culpado é a sociedade. Vocês já ouviram isso? Já ouviram? Eu já ouvi, infelizmente, um frei falar isso. Um frei que falou assim: eu não rezo mais a Ave Maria. Porque rogai por nós pecadores, né? Eu não acho que eu sou pecador. Se eu peco, 90% da culpa do meu pecado é por causa da sociedade. Pode ser que 10% sejam meus mesmo. Tem um vídeo no YouTube, se vocês procurarem, vocês vão achar esse vídeo. Sério. Ou seja, para ele, pessoal, a imagem que ele tem de pecado, de afastamento de Deus é outra coisa. É outra imagem que ele tem. E está todo mundo falando pecado, percebe? Então, o imaginário, para ficar claro para vocês, é a sua cosmovisão, é como você imagina, é a forma como você vê o mundo. Como você vê a tristeza? Como você vê a virtude? Como você vê o drama humano de alguém que perdeu um filho? Ou de alguém que perdeu um pai? Ou de alguém que perdeu a sua esposa? Ou de alguém que perdeu o emprego? Ou de alguém que está à beira da morte? Como você enxerga essas coisas? Como você faz a leitura dessa realidade? Como você enxerga a sua condição de pessoa diante de um cenário político? Será que tem pessoas que depositam a sua esperança onde, pessoal? Numa eleição, concordam? Sim ou não? Sim. Tem pessoas que depositam sua esperança, sua vida em trabalhos acadêmicos. E assim como ela concebe o mundo, a ordem do mundo, eu convivo com certas pessoas que acham que a vida vai acabar no exato instante em que ela morrer e pronto, acabou. Pensem agora como é essa vida de alguém. Imaginem agora você, pensa você. Tenta viver uma experiência durante alguns segundos de alguém que pensa assim: quando eu morrer, vai acabar tudo. Não tem céu, não tem inferno, não tem nada. Vai simplesmente, para de chegar a luz, chegar cheiro, chegar som, acabou, não vou sentir mais nada, acabou. Pensem agora como é viver essa vida. Aí agora vamos lá. Tudo aqui, estar aqui faz algum sentido? Diante disso? Bom, pode fazer sentido quanto ao aspecto de falar, não, eu quero viver enquanto me resta vida, viver de uma forma melhor. Então talvez aqui eu ouça algum conselho para viver, para desfrutar melhor dessa vida. Mas ela vai acabar mesmo. E quando ela acabar, acabou tudo. Então pensem que a forma como o homem concebe o mundo, a realidade, é a forma como as suas atitudes, as suas palavras, os seus pensamentos vão se desdobrar. Então nós, como católicos, precisamos ter um desdobramento católico. Ou seja, meus pensamentos precisam ser cada vez mais católicos. Minhas palavras mais católicas, minhas atitudes mais católicas. Por quê, pessoal? Não tem um pincel, né? Bom, é assim. Existem várias realidades, ou seja, realidades contraditórias entre si. Ou seja, para vocês, a realidade é uma só ou existem várias realidades? A verdade das coisas, é uma verdade só ou existem várias verdades das coisas? Ou várias verdades para uma coisa só, que são contraditórias entre si? Existe só uma realidade, ou uma verdade para as coisas, certo? Bom, se eu consigo conceber imagens e conceitos dessa verdade, o que vocês acham? Dentro de mim precisa se adequar a essa realidade ou eu posso mexer do jeito que eu quiser? Claro que não. Eu preciso adequar a minha mente, o meu imaginário,
a realidade tal como ela é. Entenderam isso? Ou seja, eu não posso, em outras palavras, é o que tem acontecido hoje, é a palavra que nós já estamos habituados a ouvir, relativizar. O que é relativizar? É você olhar para a realidade que ela é uma só diante de você e, de repente, aqui dentro de você, você falar assim, não, a imagem e o conceito que eu tenho dessa realidade eu vou mudar, eu vou ressignificar. Não é isso que acontece com a ideologia de gênero? Quando eu olho para o homem e não enxergo mais o homem, eu enxergo outra coisa que não é homem. Mas o fato de eu enxergar outra coisa muda o fato de você ser homem? Não. Mas no meu mundo interior, no meu imaginário, eu subverto essa realidade. Então veja, pessoal, o imaginário é esse mundo interior que está aí dentro de você e que você vive. É um mundo interior em que vocês têm as imagens e os conceitos. E se nós não atrelarmos imagens e conceitos reais, condizentes com a realidade, nós estamos criando, aí sim, uma bolha. Cada um aqui está vivendo num mundo imaginário. Então, quando nós dizemos mundo imaginário de forma pejorativa, é isso. Ou seja, eu estou vivendo num mundo imaginário que não condiz com a realidade. Mas esse mundo imaginário, ele existe sempre. A questão é, ele condiz ou não com a minha realidade? Quer ver um exemplo? Quantas vezes nós já falamos assim, estou triste? Você já falou assim algumas vezes para amigos? Já? Você entende qual que é o conceito de tristeza? Se entendêssemos o conceito de tristeza, dificilmente a gente falaria estamos tristes. Eu falaria outra coisa. Eu teria que falar outra coisa. Tristeza é não ter aquilo que você necessita ter. Então, a criança não tem a sobremesa que ela tanto queria. Como é que ela cresce? Falando? Ô, fulano, por que você está assim? Como é que você está? Aí ela fala o quê? Eu estou triste. Por que você está triste? Ah, porque eu não tenho bolo. Minha mãe não me deu o bolo. Ah, tadinha, ela está triste, porque ela não tem o bolo. Isso não é tristeza, pessoal. Essa não é a verdadeira tristeza. Nós vamos conceituando gestos e cenas com conceitos errados. Certo? E isso, dentro da criança, vai gerando o quê? Cenas e conceitos errados. Ou seja, ela começa a achar que ela deve ficar triste porque ela não tem o quê? A aprovação naquela prova. E a verdadeira tristeza, que é não ter aquilo que ela necessita ter, ela nunca alcança. Porque essas outras coisas ganham uma importância muito maior. Aí quando nós vamos evangelizar, como é que nós começamos a evangelização? Deus está acima de todas as coisas. Isso é uma frase linda, mas na prática ela é muito difícil, né? Concordam, sim ou não? Coloque Deus sobre todas as coisas. Aí a história de vida da pessoa foi sempre colocando o quê? Tudo acima de Deus. E ela, muitas vezes, não vai ter nenhum modelo mimético para falar assim, eu conheço meu pai, fulano de tal, ou ciclano, que eu percebo que ele coloca Deus sobre todas as coisas. Nossa, eu quero ser igual a ele. Nós temos essas imagens, pessoal? Nós vamos ter onde? Nos santos, né? Nos santos. Então, por isso, ler a história dos santos é importante. Só que nós precisamos também cultivar isso no nosso meio. Porque nós também carecemos de ver alguém vivendo esse senhorio com as coisas de hoje. No tempo de hoje, nós precisamos dos santos de hoje também. Então nós não temos, nós vivemos numa situação muito abstrata. Ame a Deus sobre todas as coisas. Isso, vou amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos lá, agora. Aí ela,
como é que coloca isso em prática? Eu costumo brincar, né? Os 10 mandamentos. Como é que você fala para uma pessoa assim, vai lá e ame Deus sobre todas as coisas? Ou então fala assim, alguém bate na porta, né? A pessoa entra, você fala, só um minutinho, que eu vou ali amar Deus sobre todas as coisas, e já volto. Né? Não é assim. São pequenos detalhes, pequenas coisas. Só que nós precisamos saber como isso se desdobra na realidade. E outra, nós precisamos fazer isso para que os outros vejam em nós essa realidade, que isso é possível. A criança que vê o pai amando a Deus sobre todas as coisas em pequenos gestos, e aos poucos os pais vão falando, olha, nós temos que amar a Deus, sempre dar mais importância para Deus, falar na linguagem infantil, para que a criança vá absorvendo essas cenas, porque depois não adianta lá na frente apagar tudo que não tem como e começar a recriar uma história de vida em cima de abstrações, que é como acontece muito. Ou seja, uma pessoa ela se converte muitas vezes ali com a graça de Deus e com o uso da razão, ela entende que o catolicismo é como ela deve viver mesmo, só que no dia a dia dela, ela não sabe como agir. Ela sabe todos os dogmas da igreja, ela sabe de tudo, ela sabe o catecismo de cor, só que ela não sabe viver na prática, no dia a dia, aquilo. Por quê? Porque ela não sabe quem faz isso, ela nunca viu alguém fazer isso. Percebe? Então, lembrando o que é o imaginário? É um complexo de símbolos que me fazem ver a realidade. É o meu mundo interior. É a minha cosmovisão. Certo? É o conjunto de imagens que eu tenho e de conceitos que, quando eu olho para uma situação, eu faço a interpretação com base nesse imaginário. Então, exemplo, vocês podem estar me vendo aqui agora e imaginando N coisas de mim. Nossa, né? A pessoa ela pode imaginar, nossa, eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Nossa, eu estou entendendo tudo que ele está falando. Isso aí que ele está falando não tem nada a ver. Ou então, quando eu olho para alguém e a pessoa fala assim, nossa, ele está olhando para mim. Ixi, é porque eu acabei de cochilar. É isso, é. Eu acabei de cochilar. Nossa, que vergonha, gente. Tá, eu não vou cochilar mais, não vou cochilar. Aí, se ele olhar para mim de novo... E aí você cria toda uma história aí dentro de você e não tem nada disso acontecendo, né? Eu olhei para você só porque eu estou passando aqui o olho e estou olhando para cada um, né? Estou olhando agora para você, aí ela fala, ih, aí, ó, agora, aí. Aí ela para de prestar atenção no que eu estou falando e ela só está preocupada agora em quê? Se eu vou fazer uma pergunta ou não. Então ela para de me ouvir e fica, não me pergunte nada, não me pergunte nada, não me pergunte nada, não me pergunte nada. Aí eu pergunto, ela fala, como é que é a mesma pergunta? Porque ela não estava me ouvindo. Né? Ela só estava, não me pergunte, né? Então nós vamos aqui criando um mundo interior, pessoal, no qual nós vamos vivendo. Nós vivemos primeiro aqui e o desdobramento vivido interiormente vai se dar exteriormente. Não é à toa, vejam, na liturgia, vocês vão ver um seguinte caminho. Percebam. Muitas vezes na liturgia vocês vão ouvir assim, tem uma oração que é assim, Senhor, dirigi meus pensamentos, palavras e ações. Nessa ordem, pensamentos, palavras e ações. Por quê? Começa interiormente, que é o pensamento, ou seja, o pensamento é interior, ninguém vê meu pensamento. Aí como é que eu consigo agora desdobrar meu pensamento? De forma mais instantânea, por meio de palavras. Então a palavra é uma ponte entre o meu interior e o seu interior. E depois a ação é uma externalidade muito mais concreta, porque a palavra ela é uma ponte de duas coisas que não se veem. Né? Meu pensamento, o seu pensamento, eu não vejo o seu, nem você vê o meu. Mas a ação, aí é concreto. Eu vejo a minha ação e você vê a minha ação. Então o católico ele é chamado a viver o catolicismo nos pensamentos, porque Deus vê o seu pensamento, Deus vê tudo. Nas palavras, porque eu preciso começar a externalizar isso que está dentro de mim. E nas ações.
Então o imaginário ele precisa ter esse desdobramento também. Certo? E o que é intelecto? O que é intelecto, pessoal? Quem lembra? Vocês sabem o que é intelecto? Eu sei que tem gente aqui que com certeza sabe o que é intelecto. Eu falei tem poucos dias aqui. Com certeza. Com certeza. Ó, então vamos relembrar, né? A alma humana, ela tem certas faculdades, potências. Uma delas é a potência do intelecto, a potência intelectual. O que nós precisamos saber aqui agora? Nós precisamos saber que o intelecto é aquela potência da alma que busca a verdade das coisas. É aquela potência que me faz ir ao encontro da verdade. Querer saber a verdade das coisas. Ser estudioso. Não curioso, né? Curioso é aquela pessoa que quer saber aquilo que não precisa saber ou quer saber algo que não está na hora de saber. Ou quer saber mais do que precisa. Certo? Então, nós temos esse movimento dentro de nós que quer saber a verdade. Vocês estão aqui porque vocês estão ávidos ou interessados em conhecer alguma coisa que até então vocês se sentem ignorantes. Senão vocês não estariam aqui. E quando alguém já se percebe ignorante de algo, quando que a pessoa fala assim, ai, que bom. Quando? Quando ela possui aquilo que ela não tinha. Para aqueles que gostam de fofoca, quando que a pessoa se sente, ai, agora me satisfiz? Quando ela fica sabendo da vida dos outros, né? Tá vendo ali um grupo de pessoas conversando, a pessoa, não, eu tenho que saber o que eles estão falando. Né? Aí você chega, fala, vê que não é nada daquilo que você estava imaginando, aí você fala, não, tá tranquilo. Né? Mas é um interesse de saber a verdade das coisas. Aí a desordem vai se desdobrar na fofoca, ou na tibieza, ou na preguiça intelectual, etc. Mas perceba que o homem quer conhecer a verdade. E não é só o catolicismo que traz isso. Né? Que a partir do catolicismo se entendeu que o homem buscava a verdade. Não. Desde antes. Né? Já Aristóteles já falava, o homem deseja conhecer. O homem deseja conhecer. Só que como é que o homem conhece, pessoal? O homem conhece a partir dessa realidade que está aqui fora. Essa realidade que está aqui fora, ela precisa ser interpretada com a realidade que está em mim. Então, qual que é a primeira interface da realidade para comigo, para conosco aqui? Os nossos sentidos. Já percebeu que quando você está gripado, você consegue sentir o odor, o cheiro das coisas perfeitamente? Não, né? Quando você está com dor de cabeça e vai estudar, é produtivo? Não. Então, nossos sentidos, eles são a primeira interface da realidade para com o que está aqui dentro. E depois vai passar pela imaginação. Tudo isso que eu vejo aqui vai passar pela imaginação. E esse intelecto que busca a verdade vai lá nessa imaginação e coleta a essência das coisas. Então funciona assim. Por exemplo, alguém tem algum objeto? Vamos pegar esse aqui. Posso? Olha, eu estou tocando esse objeto, certo? Qual o sentido que eu estou usando aqui agora, nesse momento? Tato e visão, né? Não tem cheiro, certo? Então, tato e visão. Na verdade, eu estou usando todos os sentidos, certo? Só que só está chegando estímulo para alguns. Entendido? Tá. Eu estou vendo essa garrafinha, ela tem uma cor azulada, né? Tem tanto nome de cor, né? Mas eu vou falar azul, tá bom? Azul, ela é gelada, ela está gelada, e ela tem um formato como vocês estão vendo aqui.
ela tem algumas ondulações, eu estou percebendo tudo isso, certo? Ok. Então agora eu vou deixar aqui. Já não estou mais tocando, vendo. Só que agora, essa imagem eu posso resgatá-la de onde? Da minha memória, e agora com a minha imaginação eu consigo trabalhar. Tanto a frieza, eu consigo quase como sentir a frieza novamente daquele objeto. Eu consigo me lembrar da cor daquele objeto. Consigo lembrar da forma daquele objeto. Se eu tivesse a capacidade ou o dom de desenho, eu conseguiria desenhar esse objeto. Não é? Está aqui. O que o intelecto faz? O intelecto olha para essa forma, olha para todo esse conjunto de informações e tira a essência daquele objeto e fala assim, aquilo é uma garrafa ou uma squeeze, certo? Dependendo de se meu vocabulário interior estiver mais alimentado, eu vou falar é uma squeeze, né? É uma squeeze isso? Deve ser, né? Enfim, é uma garrafinha de água, pronto, né? Uma garrafinha de água. Certo? E agora, o meu intelecto ele vai ter um conjunto de garrafinhas de água, porque essa não foi a primeira garrafinha de água que eu vi. Eu vou me lembrar de várias, e o intelecto vai e olha para uma. Ah, essa tem essa imagem. Ah, essa tem essa outra. Ah, essa aqui é quente, essa aqui é fria. Então, para conceituar uma garrafa de água, a temperatura importa, sim ou não? Não importa. A cor importa? Não importa. O que importa para falar que isso é uma garrafinha de água? O intelecto vai lá e fala assim, isso é o que importa para falar que isso é uma garrafinha de água. Tá, é um exemplo com a garrafinha. Agora vamos falar com a pessoa humana. Eu olho para você e você não é a primeira mulher ou ser humano que eu já vi na vida. Mas meu intelecto, ele é capaz de, na hora que eu te vejo, eu falo assim, é uma mulher. Ou é uma pessoa. Por que nós somos capazes de fazer isso? Porque ele vai lá e olha todas as imagens que eu já tenho até hoje e fala assim, o que define, o que me faz ver nela uma pessoa humana? Aí eu vou tirando o cabelo, porque eu já vi mulher que tem um cabelo curto, cabelo longo. Mulher que não tem cabelo. Então não é isso que define a mulher. Já vi que umas têm brinco, outras não têm. Umas usam saia, outras vestido. Outras usam calça. E eu tenho N imagens disso. Mas o que define mulher para que quando eu vejo e falo assim, é uma mulher? Só a nossa inteligência é capaz de fazer isso, né? Quer dizer, da criação, das criaturas, né? Materiais. Porque ele percebe aquilo que é essencial na pessoa e que a torna pessoa. Então, o intelecto é aquele capaz de abstrair de tudo aquilo que está ao nosso redor a essência das coisas. Fiquem com isso, ou seja, o intelecto é aquele capaz de abstrair a essência das coisas. Ou seja, de conhecer a verdade das coisas. Então vejam, tem uma frase que talvez alguns aqui já ouviram, e que mostra que essa coisa de imaginário não é novidade. É o seguinte, nada está no seu intelecto ou na sua inteligência que não tenha passado primeiro por onde? Pelos sentidos e pela sua imaginação. Em outras palavras, os nossos sentidos e a nossa imaginação, o nosso imaginário é um filtro para aquilo que nós conhecemos. Então, dependendo de como você captura as imagens, você vai chegar a conceitos errados, distorcidos. Imaginem uma pessoa que sempre ouviu falar que aquela cena, por exemplo, vamos pegar uma cena de felicidade. A pessoa cresce vendo que felicidade é quem tem dinheiro. Certo? Então, para aquela pessoa, qual que é a essência da felicidade? Ter dinheiro. Então, se eu chego para vocês duas e pergunto assim, será quem é feliz? Aí eu pergunto, quanto que você tem no banco? Para responder. E comparo. Ah, você é mais feliz do que ela, né? Porque você tem a sua conta bancária, ela é mais gorda. Então, isso não é um mero detalhe. E na evangelização,
nós lidamos com vários mundos interiores. Então nós precisamos, como evangelizadores e como pessoas que necessitam ser evangelizadas, reconhecer isso, para não achar que simplesmente as palavras estão causando efeito nas pessoas. Claro, o Espírito Santo ele pode pegar a sua palavra e mesmo na deficiência minha e na deficiência de quem me ouve, ir lá e transformar a vida da pessoa. O que nós não podemos fazer? É presumir que sempre isso vai acontecer. E aí eu me despreocupo com tudo. Falar assim, vou falar lá de qualquer jeito, o Espírito Santo é que age, ele faz tudo. Não, ele faz tudo que ele quiser fazer. Porque se eu partir dessa premissa, é como se eu falasse assim, eu nem preciso ir lá, né? Porque o Espírito Santo já age sem a minha presença. Entendido? Então, pessoal, dependendo das imagens que nós coletamos em toda a vida, o nosso conceito de catolicismo, de cristianismo, de Jesus, de Nossa Senhora, isso tudo tem algum ruído, alguma interferência. Por isso que eu falo, percebam dentro de vocês como que é isso. Qual que é a imagem que nós temos de Nossa Senhora? Posso dizer que é uma imagem que tem muita influência protestante. Concordam? Quando eu falo a nossa aqui, eu estou generalizando, não estou falando a nossa aqui, nossa, né? Nossa aqui, né? Estou falando a nossa Brasil. Por quê? Porque aqui tem uma presença neopentecostal enorme. Enorme. Então, dependendo, a nossa cultura vai nos afetar muito na forma como nós evangelizamos e somos evangelizados. Certo? Então, beleza. A outra premissa que eu tenho para vocês é sobre imitação. Você pensa em alguma coisa que você imita, mas nunca viu ou não conhece. Desafio. Vamos lá. Pense em algo que vocês imitam, mas nunca viram e nem conhecem. Neve. Mas você conhece a neve. Você pelo menos sabe que ela existe. Né? Você já viu. Mesmo que não tenha tocado, né? Pelo menos um sentido. E a gente imagina... Pensem agora vocês pegando a neve. Vocês conseguem quase sentir o geladinho da neve? Porque você consegue construir também, né? Mas vejam, nós não imitamos aquilo que nós não temos imagens nem conceitos. Nós podemos até fazer isso e alguém fala assim, nossa, você imita outra pessoa ou imita alguma coisa, mas não de forma deliberada. Você pode imitar de forma casual. Mas nós vamos partir dessa premissa de que para imitar eu preciso ter cenas, imagens e conceitos. Do contrário, pessoal, vai ser muito mais difícil. Então, por isso que eu digo, se nós não tivermos imagens e conceitos de virtudes, dificilmente você vai chegar para alguém e vai falar assim, seja mais virtuoso, fulano. E a pessoa fala assim, beleza. É mesmo. Eu vou ser mais virtuoso. Amanhã mesmo eu vou começar. De amanhã em diante eu vou ser uma pessoa mais virtuosa. Aí você pergunta para ela, como? Ela não vai saber responder. Porque começa de uma imitação. O problema é, imite. Então o conselho é imite as pessoas virtuosas. Aí qual que é o outro problema? Onde elas estão para que eu as imite? Não é? Onde elas estão? Ah, não, já tem os santos. Tá, os santos, sim. Nós temos que imitar os santos. Só que se nós não pensarmos que as pessoas nos imitam e nós imitamos os outros, nós não vamos chegar ao ponto de falar assim, isso eu não imito, isso eu imito. Nós estamos imitando uns aos outros o tempo inteiro, em alguns pequenos detalhes. É o exemplo que eu gosto, que às vezes eu falo, é quando você convive com uma pessoa muito tempo, você começa a rir igual a pessoa. Já aconteceu com vocês?
rir igual a pessoa, o sotaque, né? Eu tenho uma tia que mora no Rio de Janeiro, aí eu vou à missa lá no Rio de Janeiro. Isso aconteceu na última vez que eu fui. Na missa, nas respostas da Santa Missa, eu começo a falar puxando o X. Eu falei, gente, não preciso puxar o X. Mas é porque tá todo mundo puxando, é quase que você se sentisse impelido a fazer a mesma coisa, né? É quase que é obrigação. Aí você começa a achar legal. Você começa a se sentir em casa. Você fala assim, nossa, eu acho que eu seria um bom carioca. Né? Já estou imitando o sotaque, né? Porque nós estamos imitando uns aos outros. Reparem o seguinte, se o padre ou todas as pessoas numa paróquia, na hora que elas vão passar no altar, elas fazem a vênia, né? Se todo mundo fizer isso, você chegar naquela igreja a primeira vez, você vai fazer ou não? A sua tendência é fazer ou não a vênia? No mínimo por quê? Porque se alguém perceber que eu não fiz, pode dar problema. Alguém pode me olhar com aquela cara assim de herege, né? Então, nós imitamos. Quer por um sentido virtuoso, ou seja, de imitar alguma coisa boa, ou por impulso, ou por, vamos dizer, por me sentir coagido a fazer isso. Mas nós imitamos. Então, se eu parto da premissa de que eu estou imitando e os outros me imitam, em alguma medida, qual que é a nossa responsabilidade? Quanto imitadores, imitar aquilo que é bom. E eu preciso saber aquilo que é bom. Então, os meus amigos, o meu círculo, as coisas que eu vejo, as coisas que eu assisto, que eu leio, isso tudo interfere. Depois, como alguém que é imitado, qual que é a minha responsabilidade? Dar o bom exemplo, né? Dar o bom exemplo. Então, o pai, ele sabe que o filho o imita o tempo inteiro. Não é? Eu já viram aqueles vídeos que a criança pega qualquer objeto que ela tem na mão e começa, oi, alô, oi, tudo bem? Ah, e você, querida? Né? Ela pega qualquer coisa e imita um celular. Antes era assim, né? Agora é como? Né? Fazendo assim agora, né? Quase a gente não usa mais o... Enfim, as crianças estão imitando. Se eu acho que elas não me imitam, é um erro, certo? Então, é melhor que eu saiba, porque agora eu quero dar o melhor exemplo. Entendido? Então, depois dessa breve introdução, a gente entra aqui no... Para que eu estou usando isso aqui? A gente entra no seguinte tópico. Como que está o imaginário hoje? Já dei aqui alguns panoramas para vocês. Mas o nosso imaginário hoje é um imaginário fragmentado. Ou seja, cada um aqui tem um mundo interior, muitas vezes bem diferente um do outro, e em alguma medida diferente daquilo que deveria ser de um bom católico. Então, existe muita fragmentação. E de onde vem essa fragmentação? Vem da própria realidade. E onde mais tem um consumo de imagens e conceitos? Bom, a cultura e a educação. E a família, logicamente, né? Então, mas a família está imersa tanto na educação quanto na cultura. Mas, vamos lá, família, educação e cultura. Isso tudo está formando a nossa imaginação. E isso forma uma imaginação, ou um imaginário fragmentado, porque pensem nas pessoas que você convive. Você convive com pessoas que são sempre católicas? Todas as pessoas com quem você convive são católicas? Não. Todas as pessoas são pelo menos cristãs? Não. Então você vai conviver com gente que nem acredita em Deus. E muitas vezes, algo daquela pessoa você vai absorver. Tem algum problema nisso?
Depende. O que você está absorvendo dela? Tá? O que você está absorvendo dela? Esse é o conselho de São Paulo, lembram disso? Ou seja, observe tudo e fique com o que é bom. Só que para que eu fique com algo bom, eu tenho que ter critérios para falar isso é bom, isso não é bom. O problema é que hoje nós não temos esses critérios. Eu olho para a minha realidade, eu não sei falar assim, isso é bom, isso não é. Nós estamos assim, consome tudo, e esse desdobramento de bom ou ruim vai se dar lá na frente, mas aí já fez o efeito, já causou o efeito. Entendido? Então, nós vivemos numa situação de fragmentação do imaginário. Aí eu trouxe para vocês aqui, deixa eu ver se já... Esse aqui vou tirar aqui antes, só para vocês. Aqui eu ia falar sobre justamente uma pregação por atos, né? Ou um testemunho real. Isso aqui foi uma passagem dessa semana, do evangelho dessa semana. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncie-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. Ou seja, evangelizar é também isso. É falar da minha história com Jesus. Quem não tem uma história com Jesus vai falar... Os apóstolos, eles falavam de quê? Da história deles com Jesus Cristo. Por isso que era... Gente, se tem uma coisa que às vezes eu queria, era conversar com um apóstolo, sabe? Para ver como que ele falava. Imagina ele falar de Jesus, alguém que conviveu com Jesus, falar, nossa, vocês não têm noção. Por quê, pessoal? As pessoas estavam morrendo por causa de Jesus Cristo. Nós somos capazes de morrer por quem aqui? Tem cenas, assim, que na minha imaginação são aquelas cenas que eu paro e penso, não posso desistir, não posso. Tem que ser firme até o fim. Que é aquela cena de alguém sendo morto lá na Arena dos Leões, por ser cristão, e depois, quem aqui é mais cristão? Aí a pessoa ter coragem de levantar a mão, porque ela já sabe o que vai acontecer, e ela ter coragem de levantar a mão. Aquela pessoa entendeu, né? Ela já fala assim, bom, minha vida, entrego agora. Porque já era, né? Porque quando às vezes alguém te perguntar, você é cristã? Você responde sem pestanejar, né? Eu sou, claro. Né? Agora imagine se a resposta, dependendo da resposta que você der, você pode morrer, agora. E não é uma morte assim, você nem vai sentir nada. Né? Não, vai ser aquela morte trágica, bem feia. Então isso evangelizava as pessoas. Alguém olhava para aquilo ali e falava assim, não, ou ele é doido, mas eu convivi com a pessoa a vida inteira, ela não é doida. Quem que é esse Jesus pelo qual as pessoas estão morrendo? E nós, pessoal, vamos pensar em nós. Como que é isso dentro de nós? Como que é essa história minha com Jesus? Porque Jesus fala para falar da história minha com Ele. Né? Mas vamos lá. Como é que vocês acham que aqui em Brasília as pessoas cultivam ou absorvem a cultura? Por meio de quais instrumentos? Vou mostrar para vocês uma pesquisa que vai dar esses dados todos. Mas vocês acham que o consumo de cultura aqui é feito mais pelo quê? Cinema, concertos, música, celular, Vamos ver. Deixa eu ver o meu horário aqui. Eita. As pessoas consomem mais livros em Brasília. Esse amarelinho aqui é Brasília, tá bom? É uma pesquisa feita nas capitais. Como as capitais consomem cultura? Então, a maioria é livros, consome livros. Depois cinema, shows, festas populares, festas de artesanato, bibliotecas. Aqui está um pouco acima das... Está igual com os shows, né? Dança, museus, teatro, circo, saraus, concertos. Mas é mais o quê? Livros.
Aí eu trouxe para vocês os livros mais vendidos de 2018. Vamos ver. Aqui. Isso é o que está formando o imaginário das pessoas no geral, tá bom? A Sutil Arte de Ligar, né? As Aventuras de... Vocês conhecem? Né? O Milagre do Amanhã. Vamos categorizar aqui, tá bom? A Sutil Arte de Ligar o... Né? Qual que é o gênero desse livro? Autoajuda. As Aventuras de Netolândia, qual que é o gênero? Bobagem, né? Infantil, é quase um... É difícil falar que junk. Né? O Milagre da Manhã. Autoajuda. O álbum da Copa. O álbum da Copa é legal. Né? Até que enfim alguma coisa. Seja, né, autoajuda também. O Poder da Ação. O Poder do Hábito. Sapiens. Uma Breve História da Humanidade. Esse livro aqui, pessoal, eu conheço gente que leu e é como se fosse o Gênesis. Ele acha que o que esse autor escreveu é como o mundo nasceu. E é capaz de falar assim, não, é ridículo as pessoas aí que acreditam em um Deus criador. Não, o fulano de tal falou lá no livro que não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, cara, olha, isso é... Né? Mas é o que está formando o imaginário das pessoas. O Poder da Autorresponsabilidade, qual que é o gênero? Propósito. Deve ser, né? Pelo nome, Me Poupe, dinheiro, né? Economia, finanças. Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente. Não dá nem para saber, assim, né? Vadimeco, aí entra... concurso, autoajuda. Autoajuda. Ainda Sou Eu. Deve ser autoajuda. A Vida por Trás das Câmeras. Os Segredos da Mente Milionária. Economia, dinheiro, finanças, né? Origem, autoajuda. Origem, Dan Brown. É uma ficção que é baseada em fatos reais. Né? Segundo o autor. É sempre assim, né? Extraordinária. Aí acho que é daquela história real daquele filme, né? Aí... Não é real? É uma ficção? Aí, tá vendo? Fui enganado. Outro jeito de usar a boca. Mais escuro. Alguém falou, acho que é daquela série dos 50 tons de cinza, agora é mais escuro, né? O Poder do Agora. Também deve ser autoajuda. Esses são os de 2018. Vamos ver os de 2019. A Sutil Arte da mesma coisa. Fica lá ainda. O Milagre do Amanhã, do 1000 ao milhão, economia, autoajuda. Seja, de novo, está aqui, Brincando com Lucas Neto. As Aventuras de novo, O Poder da Autorresponsabilidade de novo. Os Segredos da Mente Milionária de novo, Me Poupe de novo. O Poder da Ação, acho que também de novo. Pai Rico, Pai Pobre. Economia e tal. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é sucesso, né? Esse... Mindset, isso aí está na moda agora, né? Mindset Full... não vou falar mais não. O Poder do Hábito, também autoajuda. E Mais Esperto que o Diabo. Né? É influenciar as pessoas. Tá, então as pessoas estão lendo isso, certo? Você vai evangelizar pessoas que leem isso aqui. Em alguma medida. Ou que não leem. Ou que leem, mas leem assim. Uns 50 livros sem fazer esforço. Né? Então a pessoa ela não absorve nada do que ela está lendo. Né? Ela não absorve nada. Então nós vivemos numa cultura muito fragmentada. E são fragmentos que nem são, às vezes, substanciais. Ou seja, a pessoa vive uma vida
toda fragmentada em cima de retalhos, em cima de placas de gelo que estão se quebrando. É uma vida muito sem o quê? Essência, sentido. Veja, pessoal, eu gosto de falar... Vamos ver o que está por trás disso aqui. O que está por trás disso aqui? Uma busca por sentido na vida. É uma busca por ganhar dinheiro para falar assim, pronto, alcancei o meu primeiro milhão, sou bem sucedido na vida. Nossa, eu sou, né, nisso. Ou seja, aqui tem uma busca por sentido. Nós não vemos literatura aqui, não vemos nada de religião aqui. Isso não é o que as pessoas consomem. Isso são os livros. Aí vamos lá para o teatro. Muda alguma coisa? Não muda. Vamos para o cinema. Muda alguma coisa? Eu falo no geral, tá? Não pense nas coisas pontuais, né? Vamos para a música. Muda alguma coisa? Não muda. E as pessoas vão colocando o sentido da vida delas nessas pequenas coisas. E vão fazendo dessas pequenas coisas grandes coisas. E aí é onde ela vai formando um imaginário completamente fragmentado, onde Deus é só uma parte ali. Aí de repente a gente chega e evangeliza uma pessoa nesse sentido, e fala que Deus é tudo para ela, ela fala, nossa, mas a minha vida não reflete isso que ele está falando. Eu gosto de ganhar dinheiro, eu gosto de fazer isso, eu gosto da música tal, eu gosto disso, eu gosto de ser sensibilizada, eu gosto disso tudo. E ele está me prometendo uma abstração que é Deus me ama mais do que tudo. Veja, se a pessoa só pelas palavras ouvem falar de Deus, pessoal, existem muito mais estímulos aí fora desevangelizando do que estímulos evangelizando. E os estímulos acabam evangelizando mais do que palavras, porque eu vejo, eu conheço, eu quero estar junto com a pessoa. Eu começo a imitar a pessoa. A palavra ela é importante, mas ela tem que vir seguida de exemplos. E se nós aqui não começarmos a criar cultura entre nós mesmos, para que nós vejamos uns aos outros como bons exemplos a serem imitados, nós não vamos esperar, não precisamos esperar isso acontecer lá fora. Essa lista aqui, vocês acham que 2020 vai mudar assim? Uau, mudou completamente? Não vai mudar. É muito difícil isso acontecer. Não podemos esperar o dia que a lista de livros mais lidos sejam livros virtuosos. No dia que Hollywood tiver filmes que falem sobre virtude, né, sobre Cristo, etc. Se nós esperarmos isso acontecer, muito difícil. Nós precisamos criar cultura. Nós precisamos pensar em bons teatros. Nós precisamos pensar em bons livros, em escrever bons livros, em partilharmos bons livros, em criarmos seminários, fazermos seminários para estudar bons livros, para falarmos sobre virtudes. Se nós não fizermos isso entre nós mesmos, não vamos esperar lá fora acontecer. E posso dizer para vocês, pessoas vendo isso acontecer, elas vão querer se unir a isso. Porque elas se unem a várias outras coisas. E nós precisamos fazer isso como católicos, em meios católicos, com o espírito católico. Mostrar a beleza que existe na arte, na cultura, para que a pessoa, vendo a beleza nessas coisas, percebam quem é o autor dessa beleza. As pessoas não veem beleza nas simples coisas por aí. Veja, se eu não percebo beleza em uma coisa pequena, eu não vejo beleza numa coisa grande. Porque para mim, pequeno ou grande, já se perdeu o sentido do pequeno e do grande. Eu preciso começar a ver a beleza na coisa pequena para perceber que aquilo é pequeno diante de algo grandioso. Eu posso falar que essa cadeira é pequena? Sim ou não? Se eu tivesse só essa cadeira aqui, eu não posso falar que ela é pequena. Porque ela é pequena diante de quê? Ela é pequena diante desse passador de slide? Não. Então,
Se eu não tenho parâmetros, eu começo a achar que tudo tem a mesma importância. Então, eu que faço iniciação, às vezes, poética com alguns grupos, com algumas pessoas, e mostro para elas um poema de Olavo Bilac, infantil. Eu falo assim, vamos ver a beleza de um poema desse aqui. Isso. Vamos ver a sensibilidade do poeta nesse pequeno poema, porque se você perceber uma beleza nesse pequeno poema, na hora que você olhar para o Salmo, você vai falar, nossa, o Salmo é a expressão de uma pessoa mergulhada num amor tão grande por Deus que nós lemos o Salmo como se fosse assim. É só um intervalo entre a primeira e a segunda leitura. É só para, enquanto as pessoas estão ali se ajeitando, aí ele é um salmo. Não, um salmo é muito profundo. Então, se nós não percebemos, por isso a poesia é algo importante. Né? Mas nós não vemos isso, né? Não temos sensibilidade para coisas pequenas. Aí, beleza, a pessoa lê isso aqui sem esforço, mas aí qual que é o dado da nossa educação? Só 8% ainda consegue compreender aquilo que lê. Então, o nosso cenário é trágico. Ou seja, quem lê muito e lê bem, não lê o que presta. Imagina. É desesperador. Então, esse é o cenário de evangelização. Um cenário fragmentado. Nós perdemos vamos dizer assim, o homem, no geral, ele perdeu a sua imagem original. Ele não sabe que existe uma originalidade. O homem não sabe que existe uma originalidade. E se ele não sabe que existe um homem original, ele não corre atrás dele. E todo mundo está fazendo isso o tempo inteiro. Todo mundo está correndo atrás da sua originalidade. Por quê? É na sua originalidade que está a sua felicidade. Se todo mundo corre atrás da sua felicidade, é porque ele corre atrás da sua originalidade. Só que se não sabe qual que é esse modelo original, a pessoa começa a colocar imagens e conceitos no lugar desse modelo original. Aí é onde vem a autoajuda e o dinheiro. Ou qualquer outra coisa, sexo, ou prostituição, etc. Então, nós temos um modelo original, que é Jesus Cristo. E nós vamos absorvendo esse modelo original, absorvendo a beleza, a verdade e a bondade das coisas que Deus criou para que, ao nos encontrarmos com essas coisas, nos encontrássemos com Ele. Como que a filosofia nasce? Alguém aqui é filósofo? Já estudou filosofia? Alguma coisa? Quem? Alguma coisa. Como é que a filosofia nasce? A filosofia nasce, não é de um tratado de filosofia que alguém falou assim, vou sentar e escrever um tratado de filosofia. Não é assim. Até porque o primeiro dito filósofo não escreveu nada. Né? Sócrates falou, não, eu não vou escrever nada. Porque a filosofia ela precisa ser uma relação de verdade entre as pessoas. E Platão viu isso tão bem que falou assim, não, peraí, eu tenho que escrever isso aí que está falando. Né? Eu não posso perder isso. Né? Então veja, a filosofia ela começa por causa do maravilhamento do homem com base na realidade que ele enxergava. Ele fala, nossa, como que isso aqui se dá? Precisa haver algum fundamento que explique tudo isso aqui. Precisa ter uma criação. E como que é a nossa vida hoje? A gente se maravilha com pouca coisa, né? Quais são os estímulos que nós recebemos? É de tragédia na televisão? Mais tragédia nas novelas? Nos livros, aquilo que a gente está vendo aqui? Então a gente não se estimula com coisas belas. E a gente quer ir para a igreja falar sobre coisas belas, mas na imaginação das pessoas, o resgate de coisas belas, pessoal, é muito complicado. O que ela resgata de belo? Né? O que ela resgata de belo? É difícil.
Então, essa ponte entre Deus é o mais belo de todos, ela fala assim, se Deus é o mais belo de todos, cadê o menos belo de todos? Eu não tô. Onde que está a menor beleza das coisas? Ou por onde eu começo? E ela não tem esse senso de proporção. Deus é imenso, é incomensurável. Tá, mas por onde eu começo a ver a grandeza de alguém que é imenso? Se eu não percebo em um simples poema uma sensibilidade capaz de mexer comigo, como pessoa humana. Né? Então veja, distorção de imagens. Como é que está o intelecto hoje, né? Então, o intelecto e o imaginário hoje estão assim. O que é isso aqui? Uma torre de Babel. Onde cada um vive o seu mundo. Aí quando a gente se junta para falar de catolicismo, a gente fala ali com o mesmo livro, o mesmo texto, as mesmas palavras, mas interiormente usa imagens muitas vezes diferentes. E aí é onde entra a mímese, ou seja, a imitação daquilo que é belo se ver, bom se ver, verdadeiro se ver. Certo? Então, como estão o imaginário e o intelecto hoje? Uma torre de Babel. E outra coisa, quem que é isso aqui? A cabeça de São João Batista. Nós vivemos num mundo também onde falar a verdade é perigoso, né? João Batista não teve medo de falar a verdade. E nós precisamos também não ter medo de falar a verdade, ainda que essa verdade doa. Nós precisamos estabelecer que existem imagens virtuosas, conceitos reais, porque senão não faça a leitura real do mundo, do catolicismo, de Jesus Cristo. Veja, nós temos imagens distorcidas que produzem conceitos distorcidos, e se eu tenho conceitos, imagens distorcidas dentro de mim, eu vou ter uma linguagem que não se adequa à realidade. Se eu não tenho uma imagem que se adequa à realidade, eu não consigo fazer a leitura da realidade. Se eu não consigo fazer a leitura da realidade, eu não consigo me adequar com a verdade da realidade. Se eu não consigo me adequar com a verdade da realidade, eu não consigo saber o que é bom e o que é ruim. Se eu não consigo saber o que é bom e o que é ruim, logo eu não sou livre, porque liberdade é a escolha do bem. Logo, nós estamos numa cultura de escravos. Vocês entenderam o percurso? Querem que eu repita? Não é? Perceberam? Ou seja, começa lá com imagens distorcidas, conceitos distorcidos, uma linguagem distorcida, uma leitura da realidade distorcida. Se eu não consigo ler a realidade tal como ela é, eu não consigo fazer as boas escolhas. Porque eu estou diante de... Imagina, a pessoa que tem diante dela assim, por exemplo, né? Poxa, contraceptivo. Eu uso o DIU ou eu uso a pílula? Qual que é a escolha boa e qual que é a escolha ruim dessa pessoa? Hã? Qual que seria a escolha boa para ela? Não usar, não escolher. Mas a pessoa tem diante dela duas opções que não se coadunam com a realidade da vida e de uma vida católica. Então ela não consegue ler essa realidade. Ela não consegue perceber que essas escolhas que ela tem diante dela não são as verdadeiras escolhas que ela tem que tomar. Entende? Se ela não consegue fazer essa leitura, ela vai sempre escolher uma ou outra coisa. Então, a pessoa ela tem que perceber que a realidade é outra. A realidade, se ela perceber a realidade, aí é onde entra as boas escolhas. Ou seja, eu uso contraceptivo ou não uso? Né? Isso, na lógica, a gente chama de falso dilema. Ou seja, eu uso o DIU ou uso a pílula? Não, isso é um falso dilema, porque você tem 1000 outras opções, você não tem só essas duas opções. Né? Mas essa é a realidade. Então, imagens distorcidas, conceitos distorcidos, uma linguagem distorcida, uma leitura da realidade distorcida, vai gerar
uma pessoa escrava. Ela não vai conseguir fazer a leitura da sua própria realidade e das suas escolhas. Ficou entendido aqui? Certo? Certo. Então, qual que é toda a importância de nós estudarmos o imaginário e o intelecto? É fazermos justamente a adequação do meu mundo interior, do meu imaginário, a um imaginário católico. Aí como que nós vamos fazer isso? Né? E outra, a importância do imaginário, como acabei de mostrar aqui por esse percurso, é também de me possibilitar ser mais livre, ser uma pessoa livre. Ser uma pessoa livre. Nós não somos muitas vezes livres. As escolhas que nós temos, muitas vezes elas são artificiais. Porque elas não fui eu que cheguei às opções. Alguém me deu as opções. Né? Alguém me deu as opções. Um dia eu fiz uma apresentação e fiz uma questão de prova de concurso. Como se fosse uma prova de concurso. Mais ou menos foi isso assim, né? A pessoa quer ser virtuosa e quer viver a castidade. Então, ela tem 4 opções. Ela pode usar o DIU, camisinha, ou a pílula, letra D. Todas as respostas acima. O que você marca? Você está na prova, o que você marca? Ou seja, nós vivemos numa realidade onde me dão as opções e eu me sinto coagido a ter que escolher. E muitas vezes as mulheres se sentem assim. Elas vão e dão para elas essas opções. É como se só existissem essas opções. Né? E de repente, quando mostram para ela a pílula azul, quer dizer, vocês não vão lembrar do Matrix, né? Do filme Matrix, não adianta falar assim, né? Quando mostram para ela, falando assim, você não precisa dessas 4 opções, deixa em branco. Né? Marca sem resposta, não é essa a verdade. Aí ela fala, olha, ou seja, você, naquele momento você tem a possibilidade de ser mais livre. Então vejam, nós precisamos de estudar essa questão do imaginário e cultivar um imaginário católico para nos aproximarmos do catolicismo. E o catolicismo ele é repleto de símbolos. Não é à toa que as catedrais, as basílicas, as grandes igrejas, elas têm uma simbologia riquíssima. Vocês já foram em alguma igreja? Alguma igreja que tem muita arte? Já foram? Já foram? Pois é. Se nunca foram, pessoal, nossa, não deixem de ir. Cada centímetro quadrado tem uma explicação. Né? É muito bonito. Então você tem toda uma linguagem simbólica ali que alimenta as pessoas. Né? Então o catolicismo ele é cheio de símbolos e nós precisamos cultivar esses símbolos. Seja na poesia, seja no teatro, seja em toda a cultura, na literatura. Nós precisamos saber ler uma ficção e perceber qual que é o caminho católico que existe na verdade ali. Nós precisamos consumir a literatura com olhares católicos, com um olhar católico. E, veja, estudar o imaginário para me adequar ao catolicismo e para ser livre. E aí, o que nós podemos cultivar? Né? O que nós podemos cultivar? Veja, aqui nós temos uma simbologia e nós podemos cultivar essa simbologia católica por meio de uma educação liberal. Nós podemos cultivar por meio de uma homogeneização do próprio imaginário, ou seja, fazendo coisas juntos, cultivando uma cultura juntos, fazendo atividades juntos, lendo juntos, discutindo juntos, tendo bons exemplos para imitar. Veja, a cruz é o grande símbolo de imitação do catolicismo. É ou não é? O que Jesus fala na cruz?
ou com a cruz, ou acerca da cruz. Tome a sua cruz e me siga. Ele está falando assim, me imite, me imite. Então, aqui está o grande símbolo de imitação do catolicismo. Então, o catolicismo é imitarmos justamente os caminhos de Jesus. E isso nós podemos fazer juntos, mas alimentando em nós uma cultura. Veja, a igreja ela só se dedicou ao estudo da teologia mesmo, ao longo dos 2000 anos. Por que nós temos hospitais, universidades? São João Paulo II estudou o quê quando ele era mais jovem? Ele era o quê? Teatro. Né? Ou seja, pessoal, o catolicismo ele tem que estar presente nessas realidades. Porque é onde forma o imaginário das pessoas. É para que as pessoas convivessem ao longo da semana com belezas, olha só, ao longo da semana convivesse com belezas para no dia ápice, que é o dia do Senhor, ela convivesse com o quê? O Criador de todas as belezas anteriores. Ela está tão acostumada a ver coisas belas, boas e verdadeiras, para chegar no domingo e falar o quê? Viver o quê? O ápice disso tudo. Só que a Eucaristia hoje, ela é vivida como o ápice de uma vida que tem o quê? A pessoa não enxerga na Eucaristia, muitas vezes, o ápice de alguma coisa. Ela enxerga um sacramento da igreja. Pronto, acabou. É isso. É abstração. Uma abstração. E quem aqui é catequista? Ou quem já deu catequese, ou quem já trabalhou com jovens? É fácil falar de Eucaristia para o jovem? Para que ele saia da catequese e fale, nossa! Uau! Não é. Não é fácil. Não é? Nós precisamos buscar isso aqui, ó. Quer dizer, não isso aqui, né? Mas a originalidade. Nós precisamos buscar a nossa forma original. E onde está a nossa forma original? No catolicismo. Nas pessoas virtuosas. Nos exemplos virtuosos. Nós precisamos disso aqui. De nos formarmos como homens completos. E o que é formar um homem completo? É formar você enquanto corpo, você enquanto alma, e enquanto alma formar a sua intelectualidade, a sua moralidade e a sua espiritualidade, ou a sua religiosidade. Ou seja, nós precisamos cultivar o nosso intelecto fazendo seminários, estudos, grupos de estudo, mas precisamos formar também a nossa moralidade. Como? Lendo sobre virtudes, vivendo uns com os outros, imitando uns aos outros, falando o que é certo e o que é errado, trazendo bons exemplos, fazendo também seminário. Tem N livros que falam sobre virtude sem falar a palavra virtude. Como que se faz na educação infantil para falar de virtude? Você lê o Tratado das Virtudes? Não. Você fala, você conta histórias de pessoas virtuosas. Das virtudes mais ali incipientes até aquelas mais profundas. Nós precisamos de uma formação assim. Nós não nos formamos assim, pessoal. Acaba que o homem, hoje, que eu percebo, ele se forma em qual aspecto mais predominantemente? No aspecto intelectual. E mesmo assim se forma daquele jeito lá. Não lendo os melhores livros e sem compreender muita coisa. Porque o analfabetismo funcional é muito grande. Então a formação ela é muito precária. Formação no que eu digo, não formação aqui de uma palestra, de um discurso. Mas formação enquanto dia a dia mesmo. Né? E nós precisamos ter a coragem... Quem que é isso aqui? Sócrates. Nós precisamos ter a coragem de levar essa verdade para as pessoas, por mais que venham julgamentos, por mais que deturpem as coisas que nós falamos. Eu gosto sempre de usar um exemplo, acho que eu usei na última formação, que é de um livro do Peter Kreeft,
que fala sobre um diálogo de Sócrates numa universidade que ela é cristã. Se eu não me engano, em português o livro chama O Debate. Então, de repente, Sócrates aparece nos dias de hoje e começa a ter aula lá nessa universidade, que ela é uma universidade cristã. Aí, apresentam para ele a Bíblia. Aí ele, vou ler a Bíblia. Ele leva a Bíblia, estuda a Bíblia em casa, aí chega e fala assim, descobri o que eu procurava. Só pode ser esse aí, Jesus Cristo. É ele que eu procurava. Só que tem um problema. Vocês estão falando que vocês são cristãos e que seguem ele? Só que vocês não podem falar isso não, porque o que eu li aqui e o que eu vejo em vocês, não dá para falar que vocês são cristãos. Quando eu li aquilo ali, eu falei assim, a minha vida ela não é tão diferente quanto a vida de alguém que não é católico. A minha vida tem que ser católica. Se a minha vida se parecer com a vida de alguém que não é católico, no tempo dos apóstolos, eles olhavam para os apóstolos e falavam o quê? Eles são diferentes. Eles são diferentes. Então, não podem olhar só para mim e falar assim, nossa, como ele é católico. Porque eu falo do catolicismo. Porque eu vivo. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi, lex docendi. Ou seja, aquilo que eu vivo é aquilo que eu celebro, é aquilo que eu creio, é aquilo que eu ensino. Tem que ser tudo. Nós somos católicos completos. Se nós vivermos só uma parte, e o imaginário é onde começa toda essa história, ou seja, a forma como nós criamos as imagens. E por fim, para chegarmos nessa imagem que eu amo muito, né, que eu gosto muito, que é deixar Jesus nos levar. E se eu deixo Jesus nos levar, aqui é uma outra imagem, talvez seja pequena para vocês, mas demonstra bem aqui, ó. Aqui são 2 portais. Existem 2 portais aqui. Acho que eu tenho um zoom aqui, deixa eu ver. Aqui. Estão vendo 2 portais aqui? Um é bem grande, tá vendo? O outro é bem pequenininho. Bem simples. E o outro aqui é cheio de pessoas, estímulos e tal. Mas leva aonde? A um abismo. E aqui leva a um monte. Então, o que acontece, né? Nós precisamos ter a visão de um todo para conseguirmos imaginar e entender e conhecer qual que é a porta que nós devemos entrar. Se nós só tivermos essa imagem aqui e essa imagem aqui, pode ser que a gente escolha essa aqui, porque ela é mais legal. Nós precisamos ter uma visão do todo. E essa visão do todo é começar a olhar para o nosso imaginário, para a nossa vida e para a realidade. Certo? Pronto. Amém.